Eu quero continuar a falar um assunto que tenho me detido. É o fundo abençoado, aquele porque eu não consigo pregar sem fundo. Eu quero falar sobre darmos praticamente uma continuidade à maturidade. Eu tenho entendido, não apenas eu, mas sim quando você avalia e faz algumas avaliações e você consegue ter uma visão de começar a observar alguns pontos, aquilo que eu falei já, você vê que para um grande avivamento, um grande despertar de Deus, para uma pessoa ter um encontro real com Jesus, não exige a tua maturidade naquilo que eu vou explicar hoje. Não existe apenas algumas coisas. Um desejo profundo de arrependimento e uma vida quebrantada na presença de Deus e uma vida disciplinada, pegando por exemplo, uma vida disciplinada no contexto de oração e de jejum. Essas são algumas ferramentas que eu e você, adquirindo, colocando em prática, nós podemos então estar muito próximo de um grande fervor espiritual. E quando esse fervor espiritual acontece, não é apenas o nosso espírito, que é produzido em nosso espírito uma intensidade de chamas, de fogo. Não é apenas a nossa alma se cala quando o meu espírito está ativado, mas simplesmente coisas também ao nosso derredor começam a acontecer. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Amém? Estão comigo aqui? Então, quando eu sou despertado, então houve-se um plano inicial desse despertamento dentro de mim. Então o fogo me consumiu. Então eu estou desenvolvendo uma vida totalmente sobrenatural. Os céus parecem que estão próximos. Eu começo a abrir a boca, eu já sinto a glória de Deus, a presença de Deus. As lágrimas começam a correr no nosso rosto de uma forma muito mais simples. Não precisa muita coisa para que o choro venha. O despertar de Deus é algo poderoso, porque é algo da parte de dentro para fora. Mas nós não podemos esquecer que todo avivamento, alguns momentos, vamos pegar o exemplo, país de Gales, houve-se uma mudança cultural. As pessoas, elas andavam na rua, não sabiam o que estava acontecendo, elas iam falar com o delegado da época, dizendo: escuta, eu me sinto como um criminoso, me prenda. As pessoas, elas recebiam, elas entendiam que elas viviam uma vida totalmente de pecado, o reconhecimento do seu distanciamento com o Senhor, sem ninguém falar, simplesmente por causa de uma atmosfera gloriosa de avivamento. Então, além de uma mudança de dentro de mim, dentro de você, o avivamento ele produz também efeitos externos. Nós vimos no avivamento pessoas recebendo da parte do Senhor prosperidade, pessoas vivendo da parte do Senhor recebendo curas, tanto físicas quanto emocionais. Então você vê que o avivamento não apenas ele nasce dentro de nós. O nascer dentro de nós é um ponto inicial, é o start inicial. Mas depois ele vem o quê? Ele gera então, ele se externa. Pessoas são tocadas por causa da minha vida. Ou seja, o nível de unção que eu carrego quando estou avivado é um nível de unção muito elevada. Mas partindo de um pressuposto que quando eu recebo de um toque de Deus, eu sou avivado, é muito normal portas se abrirem. No caso, pessoalmente falando, ministerialmente falando, aí entra um detalhe importante. Que o avivamento, eu e você precisamos entender: conversão, arrependimento, confissão, uma vida constante de oração, de jejum, princípios espirituais que nos conduzem, que nos levam mais próximo de um grande avivamento. Mas agora o que acontece, queridos? Quando uma pessoa agora para consolidar, para fazer aquilo que Deus depositou em suas mãos agora, para que isso perdure, ou para que isso se multiplique muitas vezes, aí nós vimos que a nossa parte não é feita. Qual é a parte? A parte da imaturidade. Eu falei já isso quando eu preguei a última vez como base de introdução, mas eu quero reforçar isso para os amados irmãos que estão aqui nessa noite. A minha oração abre as portas, e a minha imaturidade, a minha meninice de imaturidade, a minha ausência de maturação
pode pegar tudo aquilo que a minha vida espiritual produziu e abriu e colocar fora. Então hoje o nosso maior problema não é Deus fazer a parte dele. O nosso maior problema é Deus fazendo a parte dele. Qual vai ser a reação que eu vou ter de cuidar daquilo que supostamente está me dando? Aquilo que eu tenho falado muitas vezes. Muitas vezes, se Deus depositasse um valor, um dinheiro para nós, quem sabe esse valor, esse dinheiro, essa finança, esse trabalho, esse serviço, pode ser o que para nossas vidas? O final da nossa vida espiritual. Então, gerenciar a nossa vida emocional, a nossa vida de maturação, tem a ver muito como nós vamos consolidar, ou como isso vai produzir em nós, como vai crescer em nós. Então, para dar o pontapé inicial, o boom de Deus, concentração total em princípios espirituais. Agora, naquilo que Deus produzia através de um avivamento, agora para que isso perdure, continue, agora está em nossas mãos o quê? Um processo legítimo de maturidade. 1 Coríntios no capítulo 13, versículo 11. Vamos ler junto aqui o que o apóstolo Paulo fala para um bando de bebezada aí. Na igreja de Corinto, fala assim. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, discorria com menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Vamos no 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O apóstolo Paulo deixa muito claro. Quando eu era menino, eu falava com menino. E nós podemos parafrasear talvez uma ideia do apóstolo Paulo. Quando eu era menino, falava com menino, mas também tinha responsabilidade de menino. Não tinha grandes responsabilidades, porque menino não pode ter grandes responsabilidades. Alguém concorda comigo? Quando agora eu era adulto, quando me tornei adulto, agora eu sou homem legítimo, agora eu falo como homem. Você percebe que o nosso problema, quando você vê, não é uma criança ter um comportamento imaturo. É bonitinho uma criança com um comportamento imaturo. Ai, que bonitinho essa aqui, gracinha. Mas a gente acha bonitinho uma criança com comportamento imaturo. Mas nós ficamos enojados quando tem um grandalhão, uma mulher que tem um comportamento imaturo. Seja sincero, não te incomoda? Não te incomoda você ver alguém barbado na cara, barba na cara, homenzarrão, quase 40 anos nas costas, tendo um comportamento de criança? Como diz aquela música, particularmente isso me dá tic-tic, nervoso. Sabe aquela música? Mas quando tem uma criança que tem um comportamento imaturo, diz, queridinho, que bebezinho, até bonito, tá engraçadinho, meu Deus do céu. Mas quando é adulto, a página já vira. Então veja, na nossa vida espiritual nós precisamos entender aonde que nós queremos chegar. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Se eu vislumbro então o meu destino, a minha chegada final como algo grande, então eu preciso de uma forma automática, assintomática, entender o seguinte, que coisas grandes significam grandes responsabilidades, e essas grandes responsabilidades requerem de mim o que? Grande maturidade. Então eu não posso então nesse caminho para chegar em coisas grandes ter um comportamento de um menino ou de uma menina, ou de alguém totalmente irresponsável ou imaturo. Então nós vimos que maturidade bíblica não é apenas uma demonstração que atingimos uma idade. Não. Por mais que a nossa maturidade, conforme o ano se passa, a gente vai criando uma certa maturidade. Concorda comigo? Você percebe, eu falo por mim. Há 5 anos atrás, comparando com hoje, eu sou mais maduro em muitos aspectos. Mas nesse contexto não quero que você fique frisando apenas que a maturidade, ela é gerada, ela é fundamental na vida de uma pessoa quando o tempo se passa. Não necessariamente, mas sim o que é maturidade? Quando nós atingimos uma vida adulta. Quando eu saio de uma fase de menino, todo mundo falando coisa séria, ele vem com uma piada.
Quem convive comigo sabe que eu gosto muito de brincar. Mas quando eu falar sério, vamos falar sério. Tem gente que é tão imaturo que não consegue desligar a chave. Bom, agora nós temos risada, agora chegou a hora de chorar. Não, ele continua dando risada. Não tem a percepção de mudança, de time. Agora a hora que ele estava rindo até agora o negócio é sério, ele continua rindo. Eu fico pensando, nossa, que é menino demais. Quantos anos tem? 55. Não tem a percepção, não tem o feeling. A pessoa imatura não tem discernimento de espaço, de ambiente. É uma pessoa que não consegue ter discernimento de pessoas e também de espaçamento. E muitas vezes aonde que ela convive com pessoas. Mas sim, o que significa? Maturidade é o adentrar em uma fase adulta em relações em dois assuntos. Em relação a dois assuntos. A minha vida espiritual e também a vida que eu levo. Os problemas que eu gerencio, como eu gerencio, as dificuldades da vida, a qual muitas vezes chegam, as tribulações e como eu reajo diante das tribulações. Então maturidade significa o quê? Ela acompanha as duas esferas. Uma maturidade espiritual e também uma maturidade de vida. Por exemplo, quando eu tenho um problema, como eu saio desses problemas? Como eu consigo gerenciar esses problemas? Algumas pessoas elas acreditam que quando aceitam Jesus não terão mais problemas. Por que você fala isso, pastor? Porque eu digo para você, há muitos que saem da igreja por causa dos problemas. Quantos você já conheceu que abandonou a vida de fé? Porque desanimou, porque teve problemas. Então as pessoas, quando elas têm esse comportamento, o que elas dizem? Elas acreditam que viver uma vida no Evangelho de Cristo é ficar ausente totalmente de problemas. Já se começa mal a caminhada com Cristo. E acreditar que nenhum problema virá. O que eu preciso é entender o seguinte: quando ele chegar, eu vou ter qual tipo de comportamento? Eu vou me comportar como um menino? Ou de fato eu vou me comportar como um homem de verdade? Nós não podemos entender, nós não podemos assimilar que o meu comportamento como menino, ou você, mulher, comportamento como menina, vai dar condições de nós chegarmos a lugares grandes da parte de Deus. Você percebe que maturidade tem a ver completamente com a consolidação de um grande despertar. Eu creio tanto no avivamento que eu já estou preocupado quando o avivamento acontecer, o que vai acontecer na igreja no processo de maturidade. Por isso que eu falo sobre isso. Poderia evitar agora, nós poderíamos usar mais palavras que são princípios que geram avivamento. Ok, mas agora sábio também é aquele que prepara o quê? Condições para que quando chega o momento exato, eu já venha saber de fato o que eu devo fazer. Isso é ter sabedoria. Sabedoria para mim não é um homem que tem a capacidade de construir o que quebrou. O homem sábio, mulher sábia é aquele que não quebra. Olha como sabe, olha só, por que ele é sábio? Olha só, ele tem a capacidade de reconstruir sempre o que quebra. Eu não me encanto pessoas assim. Pessoas que me encantam são pessoas que não permitem quebrar, para que não haja o processo de reconstrução. É aquele que evita a catástrofe. E o que acontece? Quando o avivamento chegar, tenta imaginar quantas obras vão acontecer através da sua vida. Tenta imaginar em quantas, se você achar ou você estiver incrédulo diante dessa situação, tenta imaginar a vida dos outros. Quantas obras irão acontecer através da igreja? Esse grande avivamento vai ter igrejas, que eu acredito, que vai dar um boom exponencial. E ministério de pessoas que supostamente eram pequenos ou irrelevantes, pode se tornar grandes relevâncias. Agora veja, isso aconteceu porque houve-se uma fome das coisas de Deus espiritual. Agora, não houve-se maturidade. O boom de Deus, as obras do Senhor, pode levar muitas pessoas a sucumbir. Uma das coisas que fez os avivamentos, os grandes avivamentos, não perdurarem muito tempo, é pessoas gerenciando esse avivamento, sendo elas também imaturas. Sendo elas imaturas. Então o avivamento atinge uma vida adulta em relação a assuntos espirituais e também condizentes à nossa vida. Vamos ver na palavra no dicionário o que significa maturidade. É o estado, condição de estrutura, função ou organismo no estágio adulto. Olhe bem,
Quando se fala em maturidade, fala em alguém adulto, alguém crescido, alguém evoluído. Quando falamos em maturidade, nós não falamos de meninice, falamos de alguém responsável. Continua. Condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida, intelectualidade. Agora, isso que me chama a atenção. Quando vai explicar, ter um significado também sobre maturidade, fala sobre emocional. No latim significa maturus, em que se produz no bom momento, na hora favorável. Diga assim, maturidade tem a ver também em se produzir no bom momento, na hora certa. É o feeling. Mas esse cara é muito maduro, cara, porque ele dá o bote na hora certa. Tu vê que o maduro, a pessoa madura, uma pessoa que automaticamente não deixa suas emoções o governar, são pessoas expert. Nossa, parece que ele está bem de boa, está perdendo tempo, mas ele dá a bocada na hora certa. Ele dá a resposta no momento certo. Agora a pessoa imatura é o oposto, é o antônimo. Mete os pés pelas mãos. Aquilo que deveria fazer há um mês já está fazendo agora. A pessoa imatura com dinheiro na mão pode ganhar 15 mil por mês, vai ficar endividado. É impressionante. Dinheiro na mão de um imaturo não se resolve quanto mais se ganha. Dinheiro na mão de imaturo, quanto mais se ganha, mais endividado fica. Porque não tem poder de gerenciamento, não é uma questão de dom, de gerenciamento, administração. Muitas vezes não é apenas isso. É o estar empolgado com as possibilidades e ultrapassa o limite daquilo que pode ser feito. Isso significa o quê? Alguém totalmente baixo uma condição de maturidade. Mas maturidade tem a ver com o lado emocional, que se produz num bom momento e tem um feeling de fazer as coisas na hora certa. Veja, feeling espiritual é eu ter um discernimento daquilo que Deus está falando para mim fazer. Agora, um feeling da vida que requer maturidade é eu saber também o tempo certo, debaixo dos meus não sentimentos e emoções me governando, mas debaixo do que? De um senso de gerenciar a minha vida de maturidade. Agora veja, que coisa interessante aqui. Quando nós falamos do fruto da terra, nós temos uma concepção que a fruta, ela está prestes para ser colhida no tempo adequado. Nós olhamos para a fruta e falamos, está pronto para ser colhida. É ou não é? Quando você está diante de uma árvore, numa pé de goiaba, por mais que a goiaba, né, não vou dar esse exemplo, maçã, porque tem umas goiabas que eu gosto das mais verdinhas, né? Porque aquelas que você acha que é boa, está pura bichada, puro bicho. Alguém gosta de comer bicho de goiaba aí, não? Ó, tem uns que falam, levanta a mão, ó. Tem uns que gostam, tem uns que falam, mas tem bichinho, né? Se não mata, engorda. Não, vamos dar outro exemplo. Você pega a bergamota, a laranja. Você pensa, você vai no pé, você olha e fala assim, escuta, qual laranja aqui está pronta? Significa assim, qual que está já adentrou no momento para ser colhida? Eu vou lá e procuro, mais amarelinha. E você quer que está verde? Você nem toca. Porque você diz assim, não está pronto ainda, está verde. Então eu tento imaginar na nossa vida a ausência de maturidade. É nós nunca estamos prontos para nada. Quando nós não crescemos espiritualmente, e também no que tange a nossa vida, as coisas da vida, processo da vida, que todos nós levamos, se nós não conseguimos pular fases e etapas, nós nunca estaremos preparados para algo novo. Alguém me entende aqui? Deixamos então dizer, não é errado o novo convertido ser imaturo. Vamos falar bem claro então. Não é errado o novo convertido ser imaturo, mas sim, como não é errado uma criança ser infantil. Diga comigo, não é errado o novo convertido ser imaturo. Não é errado uma criança ser infantil. Mas o que é errado? O que é errado? É aquele que já conhece a palavra uns 5 anos, 10 anos, que
tem um comportamento de o quê? De um ímpio ou de um recém-convertido. Era isso que o apóstolo Paulo ele queria fundamentar a igreja de Corinto. E ele batia muito nessa tecla, dizia: escuta, vocês estão... eu não posso dar carne para vocês. Eu vim aqui com algo preparado, escrever uma carta para vocês dizendo a importância de vocês pular etapas. Não, eu tenho que vir com o leitinho, porque se eu der carne para vocês, eu acabo matando. Então nunca foi errado o imaturo, o novo convertido ser imaturo. E ter muita paciência tem que ter. Mas pessoas que já estão há tempo com esse evangelho, ter comportamento de maturidade, aí é um problema. Nunca foi um problema uma criança ter comportamento infantil. Como eu disse, até bonitinho até em alguns momentos. O grande problema é algum adulto ter um comportamento infantil. Que palavra você me daria para mim de um adulto com problema infantil? Com comportamentos infantis? Você pensou algo agora, imediato. Pode dizer, sem mediar. Quando você vê um adulto com comportamento de infantil, não gera dentro de você uma palavra? Para mim gera. Alguém tem coragem para dizer: pá, pastor, quando vejo alguém assim, eu penso uma palavra. Qual a palavra? Bobalhão. Mas gente, que retardado, gente. Alguém mais? Que abobado. Bobalhão, abobado. É exatamente. Isso dá ranço. Alguém fica com ranço de gente assim? Diga comigo: infantilidade só é irritante em adulto. Diga para o teu irmão, fala assim: infantilidade só é irritante em adulto. Alguém aqui comigo? Hebreus capítulo 5, 12 ao 13. Vamos ler rapidamente. Interessante que esse livro de Hebreus, o autor, me parece que ele pega essa alegoria que ele fala de leite e carne, mas eu levo, não parece, numa exortação debochada. Olhe bem, me parece. Hebreus 5, 12 e 13. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, deixa eu falar para você entender. De vez de você estar tanto tempo na igreja, de já se tornar um grande líder, mas sempre fica se comportando como um bebê. É mais ou menos isso que o autor do livro de Hebreus está falando. Novamente, necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passar a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança. A Bíblia, ela não rejeita o leite. Ela não rejeita, ela não crucifica a imaturidade. Apenas ela vem e traz uma condenação para aquele que está de uma forma retardatária. Está demorando. Já teria que estar lá, mas está travado aqui. A condenação está aqui, na demora de crescer, de se tornar uma pessoa madura. Continua no 14, vamos ver se tem que ter. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também para o mal. Então você percebe que a maturidade nos faz termos um discernimento do que é bom, do que é ruim, do que é mal, do que não é mal, do que é certo, do que é errado. Quando eu tenho maturidade, toda herança, toda promessa que foi produzida pela minha santidade, pela minha busca em Deus de uma forma fervorosa, agora ela se consolida quando depende da minha maturidade. Agora ela vem, ela cai no meu colo e agora eu gerencio de uma forma sábia. Então aquilo que é bênção não entra no meu coração, não vem como vaidade. Não me ensoberbece, não me faz ser altivo, não me faz ser orgulhoso, mas pelo contrário, quanto mais eu recebo de Deus, mais eu me humilho. Quanto mais Deus faz na minha vida, mais eu me recolho na minha insignificância e coloco Deus em um pedestal primordial na minha vida. Então a herança é a promessa do Pai. Para nós termos acesso, basta apenas almejá-lo e termos cumprir com alguns princípios para nós alcançar a herança. Mas sem maturidade, nós pegamos a herança, a promessa de Deus, e de uma forma
de uma forma breve, colocamos tudo fora aquilo que Deus nos entregou como confiança. Então, a minha herança, ela pode ser retirada na minha vida simplesmente por um desvio, através de um desvio, de um desequilíbrio emocional ou algo do tipo. Nós vimos, é muito nítido, que muito difícil é nós levantarmos aquilo que é de Deus. Construir aquilo que é promessa é tão difícil, leva tanto tempo. Mas agora você vê que para nós colocarmos tudo em jogo, derribar com tudo, botar fora, é muito simples. Precisamos ter força, precisamos ter alto nível de comportamento, alta perseverança para construir muitas coisas. Agora veja, para destruir não precisa muitas coisas. É só meter os pés pelas mãos naquilo que foi produzido. É só perder o feeling, o discernimento do tempo, das estações. É só conduzir então a uma soberba no coração, em cima de algo positivo que aconteceu. Como diz o outro, a vaca já vai para o brejo. Diga assim depois de mim: para andarmos na plenitude da promessa, precisamos mais que fé. Amém? Hebreus capítulo 6, versículo 12 e 3. A minha fé me leva para a terra de Canaã. A minha maturidade ou não me diz quanto tempo eu vou ficar lá. Alguém entendeu ou não? Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Vamos ler novamente, bem lentamente. Para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência, em outra linguagem fala perseverança, herdam as promessas. Quando eu digo que não basta apenas a fé, você pode falar assim para mim: pastor, a fé ela vai gerar perseverança. Ela gera perseverança, muito natural. Então eu não desisto daquilo que Deus prometeu. Mas quando nós vamos estudar o conceito de fé genuína, a perseverança não é apenas o seguinte: não aconteceu, mas vai acontecer. Aí tu chega alguém que te questiona depois de um ano: e aí, aconteceu? Ainda não, mas eu tenho fé que vai acontecer. Não é essa perseverança de apenas acreditar que cedo ou mais tarde vai acontecer. A perseverança é o que? É um comportamento que eu e você adquirimos, que eu e você recebemos, que nós somos ativados por essa perseverança, que é como mais ou menos o seguinte: acontece no meio do caminho tantas coisas que me tiram do chão, mas eu persevero, sem titubear. Eu não saio da estrada, eu não sairei do caminho, eu muito menos sairei do caminho, ou construirei outro caminho, ou muito menos irei regredir. Então perseverança não é apenas de uma forma intelectual: eu acredito que cedo ou mais tarde a coisa vai acontecer. Porque muitos pensam que fé é assim. O que é fé? É que eu acredito. O que? Vai abrir uma porta. O que você acredita? Eu tenho uma fé extraordinária que a porta vai se abrir. Mas a fé na essência é o que? Eu acredito em um destino final, mas tem um caminho. Esse caminho aqui vai ter cobras, vai ter leões. Nesse caminho vai ter que vai ter pessoas que não vão aceitar esse trajeto que eu estou indo. Esse caminho vão ter vaias, mais que aplauso. E o que vai acontecer? A minha essência de maturidade, de ouvir vaias, entender, não vai para o coração a vaia. Vou continuar. As cobras, os gigantes, não vou regredir. Vou ter medo. A vontade, a carne dá medo, dá uma sensação de que de vontade de desistir, mas eu não irei desistir. Isso é perseverança, é o estar de uma forma clara, passando grandes dificuldades e um projeto de caminho. Mas isso significa o quê? Não vai ser o grito, não vai ser a vaia, as vaias, não vão ser o quê? Não vão ser a rejeição que vai me tirar do caminho, porque eu sou uma pessoa madura. Não vai ser uma vaiazinha qualquer que vai me tirar do sério. Não vai ser apenas um grito qualquer de alguém gritando: sai daí, não vai dar certo, que eu vou desistir. Isso é perseverança. Não é simplesmente acreditar que vai acontecer.
mas ter um comportamento maduro diante do caminho. Então toda a fé, resumidamente falando, toda pessoa que adquire a fé, tem um comportamento dessa fé genuína, ela carrega consigo um grau de maturidade, e precisa carregar. Como alguém vai perseverar até o fim? Neemias construindo os muros, reconstruindo novamente lá, e chegou de repente alguém que falou assim para Neemias: está tão fraca essas vigas, se passar uma raposa em cima, cai tudo. A Bíblia não relata, mas tenta imaginar Neemias. Talvez ele fique, acredito eu, que dê uma olhadinha. Será? Não, mas tá forte aqui. Ou ele poderia pensar: tirá de mim, Satanás. Sai da minha aba, sai para lá. Sai de mim. Neemias fez o quê? Escutou a crítica que uma raposa supostamente passando em uma daquelas vigas já poderia colocar tudo abaixo. Ele ouviu, mas ele fez algo. Ele continuou. O que significa, irmãos? O que significa continuar? Perseverar. Neemias continua fazendo. Ele recebeu vaias, ele recebeu abandono, mas ele teve que, além de ter fé, ele teve que ter uma maturidade para suportar os inimigos. Alguém está me entendendo? Ter fé genuína é acreditar naquilo que Deus prometeu, mas no caminho ter também um comportamento de maturidade, para que nada venha para o coração, para que eu não fique negociando ou me defendendo diante das pessoas. Uma coisa muito interessante, estávamos no Novo Hamburgo ontem, o Hernani falou. Ele falou que o Hernani está sendo levantado uma graça muito, até ele não sabe direito da parte de Deus o que está acontecendo com ele, que as crianças vêm, no aeroporto, um dia ele passou, uma criança veio, se jogou nos pés dele e começou a abraçar ele. Aí o pai perguntou: tu é um youtuber? Não. Tu é um tiktoker? Não sou. O que você tem? Aí ele entendia o que era, o Espírito Santo. Então as crianças vêm, chegam, e é outro lugar que ele vai, se você acompanhar os vídeos dele, você vê que ele sempre ora pelas crianças, as crianças recebem o Espírito Santo, é uma coisa muito linda. E quando ele foi para a Argentina agora, ontem eu achei ontem que ele disse, né, que um dia, ontem, recebeu um áudio de uma pessoa, uma mulher conseguiu o WhatsApp dele, não sabe como ela conseguiu. Diz que o WhatsApp começou assim: seu endemoniado, você está enfeitiçando nas crianças, eu te repreendo em nome de Jesus. Teve uma abençoada lá na Argentina, que teve um discernimento do capeta, acreditando que o que ele está fazendo com as crianças é uma espécie de encantamento e feitiço. E essa crente começou então, entre linhas, o quê? Entre linhas não, diretamente, né? Através de um áudio, o quê? Expulsando o demônio do Hernani. Aí quando está falando, eu já estava imaginando o Evandro, né? Na carne, naquele momento, pensando, eu já ia mandar um áudio para ela, de uns 15 minutos. Eu consigo não ser tão agressivo nas palavras, mas eu ia botar ela no lugar dela. Eu estava imaginando já para mim, o que se fosse comigo, o que eu iria fazer, cara? Alguém está me acusando? E é sério, chamando de demoniado? E se nós levar uma coisa mais teologicamente sério, o que acontece? Se é de Deus, se é da parte do Espírito Santo que está fazendo, e tem alguém associando ao diabo, isso pode ser uma blasfêmia, talvez. Agora, eu já comecei a fazer com os meus botões, quando está falando, falei, mas se fosse comigo um negócio desse, cara, eu ia para o norte e voltava, pegar a esquerda, a direita. Aí quando ele disse que ele falou, botou uma frase, eu lhe amo. Mas ele sente vontade de ir para o embate. Porque a nossa natureza é sempre o quê? Se defender. Então veja bem, o diabo sempre, quando ele vê que nós estamos em um caminho, ele vai nos chamar para uma conversa. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando nós estivermos caminhando em busca daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, na metade do caminho ele vai querer o quê? Nos chamar para uma conversa. Então ele vai o quê? Nos distrair, ele vai nos acusar para que a gente para a caminhada e fique se defendendo. Mas veja bem, mas eu não sou tão ruim, gente. Não, tu é endemoniado, mas eu não sou endemoniado. Pelo amor, eu tenho tantos anos de ministério, eu oro, como é que... É isso que o diabo quer. Ficar se defendendo. Eu falei, é justamente isso. Eu preciso aprender também. Deus não nos chamou para ficar defesa nenhuma. De levantar
a linha defensiva. Deus nos chamou para que Ele venha ser nosso advogado em muitos momentos. Então veja, quando nós entramos numa linha o quê? De paralisação, é porque algo nos distraiu no meio do caminho. E se algo nos distraiu, é que nós paramos a nossa perseverança. E se nós paramos a nossa perseverança, nós adentramos em um plano chamado um plano de imaturidade. Porque tenta imaginar, promessa grande, aí vem uma endemoniada e vem me colocar para baixo. Agora, de vez de continuar para aquilo que é grande, eu fico perdendo meu tempo com o vizinho que reclamou do meu cachorro que está coando demais. Agora eu fico perdendo meu tempo tentando me defender de alguém que me acusou que eu sou, seja quem for. É que na nossa natureza, ela sempre vai querer que toda acusação gere em nossa vida o quê? Uma atitude. Acusação de algo que eu não fiz? Ah não, tem que mostrar que eu não fiz. Quem disse que eu tenho que sempre me defender? Ah, mas se eu não me defender, significa o seguinte, que dá a impressão que a pessoa está certa. Dá que dê. Mas aquilo ali pode ser o quê? Um desgaste emocional. Isso pode gerar em mim um desgaste espiritual. E a continuidade, a minha perseverança pode ser paralisada simplesmente porque agora eu comecei a dialogar com o capeta. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de perseverança. Fé é o quê? É andarmos numa forma de paciência, outra linguagem de perseverança, para que nós venhamos a herdar então o quê? A promessa. Então fé não é apenas olhar o ponto final, do desígnio final de Deus. Eu creio no que Deus tem para a minha vida. Não, fé tem uma caminhada de enfrentar inimigos e não permitir que nenhuma acusação venha a ser levada no coração, que as vaias não venham penetrar em meus ouvidos, para que eu me ache insignificante ou rejeitado para continuar. Quantas pessoas paralisaram porque faltou aplausos no meio da sua caminhada? Nós queremos a voz, vai dar certo, de quem? Das pessoas. Mas tem o Espírito Santo dentro de mim e do céu que fala, vai que eu estou contigo, seja forte e corajoso. Não é o suficiente. Nós precisamos que alguém do nosso lado, meu Deus, como tu é bom, pastor Evandro, é mesmo? Eu não achava tão, mas vai, continua, é mesmo? Assim caminha? Vai, continua, maravilha, uau. Da mesma forma que eu continuo por causa dos aplausos, é a mesma forma que eu sou paralisado por causa das vaias. Se os aplausos me levam ao caminho para continuar, tu pode ter certeza que do lado ao contrário, as vaias vão me paralisar. Nada, ninguém, a minha perseverança, a minha paciência, a minha vida de perseverança, a minha vida de maturidade está naquilo que Deus prometeu e mais ninguém. Se te aplaudirem, tampa o ouvido quando estão aplaudindo. Estão te vaiando, bota 2 tampão. Alguém está me entendendo aqui? Perseverança, processo de maturidade, precisa nós entendermos como seriedade isso tudo. Gente matura não tem acesso à herança, ou quando tem, bota tudo a perder. Gente matura muitas vezes não tem acesso à herança, ou quando tem acesso, bota tudo a perder. Eu vi aqui uma pesquisa interessante. Todos os ganhadores de loterias, 85% deles, eles voltam à estaca zero da vida que eles tinham antes de ganhar aquela premiação. Olha só, é muito alto. Tenta imaginar, alguém pobre, de maré, pobre, da noite para o dia ganha uma bolada. Nós vamos entender que o problema dessa pessoa nunca foi a ausência de dinheiro. Simplesmente quando ele voltar na estaca zero, porque botou tudo fora a perder. Ali a gente vai ver que o problema nunca foi dinheiro. Ali foi o quê? Gerenciamento, maturidade, capacidade para o quê? Para que viesse perder totalmente o desequilíbrio diante de uma boa notícia.
E para mim é muito alto isso aqui. Isso aqui é uma informação, tá, queridos? Todos os ganhadores de loteria perdem tudo. A maioria, 85%. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Vamos ver rapidamente aqui. 1 Timóteo 3, 6. Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. O que exerce, volta. O que exerce uma liderança na igreja, ele não pode ser, não seja, aqui é algo afirmativo, não deve ser um recém-convertido. Recém-convertido significa o quê? Uma pessoa imatura. O recém-convertido não tem a ver com espaçamento cronológico, tempo. Se eu estiver na igreja 10 anos, mas ter um comportamento de menino, eu continuo ainda um recém-convertido. Eu não evoluí. E a Bíblia deixa bem claro, pessoas imaturas não podem exercer cargo nenhum. Por quê? Aqui explica o porquê. Para que não aconteça o quê? Que fiquem cheios de orgulho e incorra na condenação do diabo. Resumindo, uma pessoa que ela exercer um cargo na igreja, que é um recém-convertido, uma pessoa imatura, é uma pessoa que vai se encher de orgulho aquilo que está fazendo para Deus, e o próprio diabo depois termina com ela. Você percebe que na igreja imaturo não pode fazer nada? Você percebe quando uma pessoa ela vai casar e pede uma opinião para mim, e eu vejo que essa pessoa é muito imatura, e se eu amo a outra pessoa, eu vou correndo e falo assim: escuta, você casa se você quiser, a gente não manda nada, mas essa pessoa está me dando umas características que é muita criancice, e olha que tem 45 anos, e por isso está solteiro, 45 anos solteiro. Você entende? A meninice, ela me impede de eu herdar as promessas, ou se supostamente herdar as promessas, porque a gente pode, é isso que eu quero que você entenda. A minha vida, a minha desenvoltura das coisas espirituais, podem muitas portas se abertas, muitas portas, mas elas podem automaticamente, da mesma forma que se abriu, elas podem ser fechadas. Agora, como nós de fato nós podemos gerar imaturidade? Em Tiago 1,12, olha o que diz. Tiago 1,12. Felizes são aqueles que suportam com perseverança a provação. Então você nunca vai descobrir uma pessoa madura quando está comendo o quê? Mamão com açúcar. Está tudo paz e amor. Maturidade, nunca nós vamos descobrir alguém maduro quando está tudo relax, tudo de boa, tudo na maciota, tudo de boa mesmo. Uma pessoa que vai descobrir realmente o processo de maturidade é quando o quê? Suporta com perseverança as alegrias. Felizes são aqueles que suportam com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, depois que passar por esse processo, depois que não negociar o processo de uma caminhada para chegar no destino, essa pessoa será o quê? Recompensada, será aprovada e receberá então a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então um processo no que tange a salvação tem a ver com realmente alguém que persevera e vai até o final. O galardão tem a ver com aquele que persevera e vai até o final. Uma vida de continuidade, de bênçãos, tem a ver com aquele que persevera e vai até o final. Então aceitar aprovação, alinhamento, faz parte de uma pessoa madura. Então você percebe quando você vê uma pessoa que é muito imatura na sua frente, e você vai aconselhar, precisa dar uma pegada um pouquinho mais forte, tu tem que muitas vezes encher de dedo, né? Querido, tu está entendendo? É porque assim, tem que ir. Porque é uma pessoa que ela não está preparado para provações. Não foi treinado, não deseja, na verdade, a ter momentos de provações. Então, toda pessoa
que ela entra, ela gera maturidade, ela entende muito bem o que é provação, entende muito bem o que é alinhamento. Entende também que maturidade é um processo de tempo também. Por que tu continua ainda nessa trilha? Por que tu não parou ainda e ainda nada aconteceu? Não, porque existe um tempo. E muitas vezes não é o tempo. O meu tempo é o tempo de Deus. Mas isso não te desanima de você continuar ainda sabendo que faz tempo que não aconteceu o que você deseja? Não, porque existe algo que me mantém de pé. É a presença de Deus também e a certeza daquilo que Deus prometeu para a minha vida. Então isso gera em mim o quê? Maturidade, calos, continuidade. Nós somos uma geração, eu costumo dizer uma geração mimizenta, que nós não aguentamos a segunda curva. O segundo problema que chega em nossos lares, na nossa vida, nós não aguentamos. Nós já entregamos as contas, nós pedimos. Então você percebe que as pessoas, elas param pouco tempo numa igreja só. As pessoas, elas param pouco tempo em um trabalho só. As pessoas, elas param pouco tempo numa cidade só. As pessoas param pouco tempo em um relacionamento só. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas, elas estão em um local que supostamente, ela se relaciona com alguém que supostamente faz o que deseja. Mas agora, se aparecer a primeira provação, se aparecer o primeiro obstáculo, bota tudo a perder. Ou seja, são um bando de meninos. Pessoas que aceitam provações, alinhamentos, são pessoas que geram maturidade por si só. Entende maturidade também como um processo de um tempo, cronologicamente falando. E também são pessoas maduras, controlam as suas emoções, não são governadas pelas suas emoções. Então esse é o contexto da maturidade de uma vida de uma pessoa. Quando eu estou disponível, quando eu tenho uma disponibilidade de prosseguir, de perseverar, de não ter desistência alguma, eu estou sendo forjado como alguém de fato que Deus deseja que eu seja. Alguém que não negocia. Nós precisamos ser essa geração. Nós temos que ser esse sonho da parte de Deus, de pessoas que não negociam o que Deus colocou em nosso coração. Eu digo aos amados irmãos aqui, o que me manteve de pé em muitos momentos a não desistir foi o que Deus implantou no meu coração. E eu glorifico a Deus que Ele implantou no meu coração, e eu ouvi aquilo que Ele plantou. Porque sabe por quê? Porque com certeza talvez eu não ia ter condições ou força para continuar em muitos momentos da minha vida. Então é a voz do Senhor que ecoa e que me influencia. É a ordenança de Deus que ecoa em meu coração e que me influencia. É o propósito de Deus que me mantém de pé. Não são as circunstâncias momentâneas do caminho que eu estou trilhando que vai dizer para mim continuar ou não. É o que Deus disse. Deus disse para Josué: Josué, o negócio é o seguinte, eu vou falar aqui na minha linguagem. A treta vai ser grande, Josué. Eu estou te avisando. Ih, meu Deus do céu. Vai dar BO, tá de BO. Ih, essa caminhada vai ser, ó. Mas fique tranquilo. Medite na minha lei de dia e de noite. Seja forte. Seja corajoso. Porque tu vais vencer. Forte, corajoso. Olha a forma que Jesus estava animando os discípulos dele. Estou tentando imaginar todo mundo animado, numa ceia, num momento de janta ou almoço. Aí Jesus entra com uma conversa talvez aleatória. Ô gente, fala um negocinho para vocês aqui. Muitos que vocês, a maioria vai morrer aqui, tá? Aí talvez algum mais medido fala: mas Senhor, claro, né? Não somos imortais. Só o Senhor é. Não. Vai morrer. Qual a forma? Vão morrer degolado, cabeça para baixo, fogo. Vão morrer. Jesus já vinha aqui apresentando para eles o que? Escuta, a coisa vai ser terrível. Jesus ele não titubeou apresentando. Assim como ele disse: alguém vai me trair. Ele disse: muitos de vocês vão morrer por minha causa, mas fique tranquilo. O galardão de vós será infinitamente muito mais prazeroso do que o próprio sofrimento de vós. O sofrimento. Então veja, nós não fomos projetados para dificuldades. E porque nós não queremos, ou nós não temos não fomos treinados para a dificuldade,
Talvez, quem sabe, talvez, no ensinamento que nós tivemos dos nossos pais. Tudo ganhamos de mão beijada e nunca foi sofrido. Por isso que é bonito de ver alguém que sofreu na vida. Aí aparece um problema para aquele que já sofreu. Dificuldades dentro de casa, quando pequeno, só comia arroz e feijão, lá de vez em quando uma misturinha. Agora tu pega aquele cara lá que teve calo na mão, ferida na alma. Agora tu vê o que tira ele de sério. Mas tem que ser coisa grande. Aí tu vê a geração Nutelinha que tudo o papaizinho deu na mãozinha do bebê. Ai, que vontade de comer. Toma. Porque nós achamos que dar amor para os filhos é assim. Ai, pai, me dá uma vontade de comer uma pizza. Aí o pai sabe, não tem condição. Ai, para agradar o bebezinho, vamos comprar uma pizza para o bebezinho. Ai, que vontade que eu tenho de comprar um sapato, papai, um tênis. Ai, o pai não pode, vai se endividar, mas vamos comprar um tênis. Aí a gente está achando que está abalando a estrutura. Nós achamos que estamos no eu amo tanto os meus filhos que não tem sacrifício algum que eu vou lá e faço. Beleza. Aí o teu filhinho vai chegar com 18 anos, 20 anos e vai trabalhar numa empresa. A primeira mijada que o chefe der, mas tu não sabe fazer nada, rapaz. Ô guria, vai pra cá chorando, dizer, me humilharam. O que fizeram lá na empresa? Veja, preste atenção. O mundo é tenebroso. Os dias são difíceis. E eu estou dizendo para você o seguinte, que aquilo que Deus implantou no teu coração e no meu, é a verdade dele em nosso favor. E no meio desse trajeto, desse caminho, eu preciso de uma forma urgente perseverar. Eu preciso o quê? Precisa haver na minha vida uma urgência chamada maturidade inegociável. O que é maturidade? É ter uma fé de acreditar no destino final, mas ter uma capacidade de perseverar, não titubear, não mudar trajetos, não mudar caminho e muito menos não retroceder. Viu o que está acontecendo com você? Está difícil? Muito difícil. Bora parar? Não. O que Deus prometeu, eu vou até o final. O que Deus disse, eu irei até o final. Porque a promessa vem dele, sai dele, é tudo para a glória dele. Amém, amados? Então entenda o seguinte, eu estou batendo muito nessa tecla. Eu tenho acho que ministrado, as últimas 3 vezes que eu ministrei, eu falei sobre emoções e sobre maturidade. Isso não dá vontade de orar em língua estranha, não dá arrepio, não sente a presença de Deus, mas é de extrema importância. Tenta imaginar, ter uma vida saudável espiritualmente, mas ter também um comportamento saudável de maturidade, de maturação. E faz o que eu e você sermos pessoas encorajadas pelo Senhor. Encorajadas pelo Senhor. Que nesse tempo nós não venhamos a levar nada para o coração, mas que nós venhamos a nos levar diante da presença de Deus e colocar toda a nossa vida e falar: Senhor, me ensina, me molda, me enquadra no teu projeto. Eu não quero perder nada do que tu tens para a minha vida. Eu não quero ser um menino, porque eu quero receber as coisas grandes do Senhor. Me visita, me transforma, me cura, me liberta. Eu quero ser grande para a glória de Deus. Mas me ensina, Senhor. E quando Deus fala isso, quando eu falo Deus me ensina, Ele vai lá e permite que alguns tombos, alguns calos, muitas vezes venham ser inseridos em nossas mãos, um ralo no nosso pé, para que a gente venha aprender o quê? Consistência. 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 A minha palavra final aqui nessa noite é o seguinte: muitos que estão aqui têm dialogado com o diabo, têm dialogado com o problema. Prossiga. Prossiga. O diabo quer a nossa distração. O diabo quer que nós venhamos a perder tempo. Tempo sim, tempo. Porque tenta, então ele sabe, eu vou paralisar ele. Então no caminho eu uso circunstâncias. No caminho eu preparo circunstâncias para que ele seja paralisado e não prossiga o que Deus tem para a vida dele. Então veja, não negocie, não proseia, como diz o... Não nada, não dialoga. Prossiga. Eu preciso prosseguir. Você precisa prosseguir.
Porque Deus está preparando a sua igreja. Deus está nos preparando para grandes feitos. Deus tem desejo de nos abençoar. Muito Deus irá nos abençoar. Muito Deus irá fazer. Muitas coisas. Mas agora veja. Ele precisa encontrar em nós segurança. Ele precisa ver nós o seguinte: não é mais menino. Não é mais menina. Não está tomando apenas leite. Já está comendo carne. E cresceu tanto que carne, sabe como é que come a carne? Ele não mata o boi, ele dá mordida no boi. Ele vai lá, boi vivo. Forjado, forjada, firme. Veja, todo mundo assustando Davi: vou levar comida para os meus irmãos. Estou terminando, vou levar comida para os meus irmãozinhos. Levou queijo, levou pão. Acho que de repente um silêncio no arraial do povo de Deus. Assim. Nem pedezinho no fundo, não tinha nada. Silêncio. De repente deu um grito: ei, cadê o povo aqui? Aí um lá debaixo da mesa, ou escondido debaixo de uma tenda, fala: Davi, falou: o que está fazendo o que aí, cara? Tem aqui um miserável. O que está acontecendo? Vem aqui que eu vou te explicar. Tem um gigante aí, de uns 3 metros e pouco. Está botando pavor em nós, e pelo amor. E se ele vir, não vai sobrar ninguém. Aí Davi já entendeu a promessa, quem ele era no Senhor e qual é a promessa de Deus para Israel. Ele estufa o peito e fala assim: cadê essa miséria aí? Cadê aquele incircunciso filho de Satanás? Cadê ele? E tenta imaginar aquele gigante perto de Davi, 1,50 m, 1,60 m aproximadamente, não fugindo disso. Aí de repente se depara, e aí o gigante se apresenta para ele: eis-me aqui. Ele botou o dedo na cara. A expressão foi de guerreiro, mas dentro dele pensou: agora, meu Deus, se agora é contigo agora. Mas ele expressou, ele foi, ele enfrentou. Sabe por que ele enfrentou? Porque não é que ele queria ser mais que alguém, é que ele entendia a real e a identidade de Deus para com a nação de Israel. Entendia legitimamente quem ele era no Senhor. E quem matasse o gigante ficaria isento de impostos, casaria com a filha do rei e ganharia muito dinheiro. Deixa-me falar algo, eu falar algo. Quando ele viu aquele gigante, ele viu uma oportunidade. A pessoa madura, quando vê gigante, enxerga oportunidade. Uma pessoa imatura, quando vê gigante, enxerga desistência. Ele olhou para o gigante e falou assim: casar com a filha do rei? Cara, mas ela é um pão, hein? Filezão da hora. Aquele corpo todo para mim. Ou lá em casa aí. Ficar isento de imposto? Ganhar umas barras de ouro? Oh meu Deus. A promessa conduziu ele a ter um comportamento de perseverança e não expressar o medo, não colocar em prática de fato o medo, mas o que? A promessa o motivou para derrubar aquele gigante. Então diga comigo assim: o gigante, ele me cala ou ele me conduz a derrubá-lo? E está no campo da maturidade. O maduro, o que persevera, vão ser pessoas que vão derrubar muitos gigantes. Deus vai depositar coisas grandes em nossas mãos, eu creio em nome de Jesus. Faz assim com as mãos. Em nome de Jesus, Deus vai depositar coisas grandes nas suas mãos, nas minhas mãos. Portas irão ser abertas. Eu não estou falando simplesmente para mexer com o teu ego ou criar uma esperança insignificante. Não, é promessa do Senhor. A Bíblia é recheada de promessa. E Deus está levantando aqui nessa igreja homens e mulheres jovens que portas tremendas irão ser abertas. Mas junto com as portas que serão abertas, Deus está forjando a nossa maturidade. Deus está enquadrando o nosso ofício de maturidade para que nós venhamos a receber tudo que Deus nos entregar e consolidar e perdurar em nossas mãos por gerações, em nome de Jesus. Por gerações. Alguém crê nisso? Veja, Deus vai derramar de... Pode aplaudir o Senhor.